Luz do caminho, paz no coração de todos os amigos que nos acompanham aqui no Diálogo Espírita. O nosso destaque de hoje é o quadro Reflexões de A a Z, no qual trataremos dos seguintes temas iniciados pela letra U. União e unificação será o primeiro deles, e interessa fundamentalmente aos espíritas. Será que devemos buscar a todo custo uma padronização absoluta das práticas entre todas as instituições que compõem o movimento espírita? Mas antes, qual a diferença entre os dois conceitos, entre união e unificação? O segundo tema é umbral, um termo muito utilizado, presente nas obras do autor espiritual André Luiz, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Seria o umbral uma espécie de região de trevas? Seria equivalente, quem sabe, ao purgatório? Nós vamos ver como é que as nossas apresentadoras abordarão esta questão. Por último, nós falaremos um pouquinho sobre a Umbanda, que é verdade que ela tem alguns pontos em comum com a doutrina espírita, mas não devem ser confundidas, porque também há muitas diferenças entre ambas. Por falar em umbral, será que por existirem anjos do bem, embora na doutrina espírita com outra denominação, será que também existem anjos do mal? Uma pergunta para o quadro Espiritismo Responde. Prezados amigos, para falar aqui hoje no Reflexões de AZ, eu tenho a Mariana Valim, a Rose Heidemann. Nós vamos, como eu anunciei há pouco, falar sobre 3 temas iniciados, palavras pela letra U, e a primeira delas é unificação e união, ou união e unificação. Então, vou começar aqui com a Mariana para fazer, antes de mais nada, a distinção, né? Do ponto de vista espírita, qual é a diferença que você vê? Porque às vezes as pessoas misturam, confundem, acham que é a mesma coisa. Tem gente que quer, por toda a lei, impor a unificação. Tem gente que acha que a união deveria ter prioridade. Como é que você vê isso aí? Então, tanto a união como a unificação tem como objetivo, né, do movimento espírita de fortalecer. Quando nós nos unimos, como diz Bezerra de Menezes, quando nós somos solidários, nós seremos união. Separados uns dos outros, seremos ponto de vistas. Então, quando nós falamos da união, é a fraternidade, é o respeito, é o bom senso. E a unificação seria que todos, a prática de fortalecimento, a divulgação da doutrina, o estudo genuíno da doutrina espírita. É estudar os livros da codificação, valorizando Allan Kardec, que foi e é o nosso codificador dessa doutrina maravilhosa. Então, quando nós falamos na unificação, na união, nós estamos dizendo o quê? Que devemos ser unidos, que nós devemos sim promover o estudo, promover a divulgação dessa doutrina genuinamente. Então, às vezes nós ouvimos coisas que estão fora da codificação, do pensamento que os espíritos superiores trouxeram para Kardec, porque não é pensamento do Allan Kardec. O pensamento, são os ensinamentos dos espíritos superiores pautados nos ensinamentos de Jesus. As duas coisas, Rose, eu acho, pelo que a gente analisa, observa do movimento espírita já há algumas décadas, né? Não somos aqui ninguém novinho, não estamos começando as mocidades agora, a gente tem uma certa vivência, né? Todos somos espíritas há muitos anos. A gente, no meu ponto de vista, a gente está necessitando bastante das duas coisas, né? Se fosse para priorizar, eu diria que a união é mais importante do que a unificação, porque a união ela passa por cima de eventuais divergências de pontos de vista, de opiniões pessoais que não devem interferir no corpo da doutrina. Para isso nós temos toda a codificação nos orientando, o nosso proceder e tudo, do ponto de vista do arcabouço filosófico da doutrina, mas
repito, então eu quero que você complemente se você também tem essa visão de que parece que nós estamos derrapando, nós estamos escapando. Se já faltava união, porque é sempre difícil ser humano, todos sabemos quanto difícil lidar com milhares, milhões de pessoas num país, vamos falar só do Brasil, né, que é o grande país espírita, com os seus 207 milhões de pessoas. Há algum tempo atrás falava-se em 8, 10 mil, 12 mil centros espíritas espalhados. Como é que vai padronizar isso para funcionar tudo redondinho, bonitinho, de uma maneira? Nem se deve, porque podaria um pouco da criatividade, da espontaneidade, né? Mas também não pode deixar fugir daquela base estabelecida por Kardec, como ela disse. A unificação, quando nós falamos de unificação, nós nos lembramos mais da estrutura formal, de orientação, diretrizes, né? O grande Lins de Vasconcelos, que promoveu o Pacto Áureo, né? Percorrendo o Brasil de sul a norte, tentando unir os centros espíritas, unificar o movimento espírita sob as mesmas diretrizes quanto à organização formal. A união, entretanto, nos fala muito ao coração. O que nós temos? Né? Onde se reúnem pessoas, seres humanos, falíveis como todos nós somos, surgem necessariamente opiniões, grupos, né? Grupos de afinidade maior, grupos que não se afinizam tanto entre si. A união é uma meta. Ela tem que ser a meta das nossas instituições, sem tentar padronizar mentes, nem dirigir consciências. Né? Porque isso foge ao objetivo da doutrina espírita. Não é cabível como a instituição espírita, por mais gabaritada que seja, dite interpretação da doutrina. Ela tem que promover o estudo, a discussão e a livre interpretação dos seus membros, chegando a um consenso comum. Mas se é espiritismo, naturalmente vai se fundamentar nas obras básicas de Kardec. O que nós observamos, né? Que muitas vezes se imiscuem nas instituições espíritas mais sólidas umas tantas práticas que são absolutamente estranhas à doutrina. O próprio passe à água fluida, né? Adotados obrigatoriamente, ritualisticamente, quase sem que as pessoas estejam doentes, já é um rito estranho à doutrina espírita. Então, a união exige o quê? Que as pessoas estudem em conjunto, troquem ideias, permutem impressões, com espírito de fraternidade, de tolerância, de amor ao próximo. Jesus, quando esteve na Terra, nosso mestre, né, inspirador da moral espírita, nosso modelo, ele não disse só que os cristãos e os espíritas, né, no nosso caso, deveriam se amar uns aos outros. Ele disse que nos deixaria a sua lei pedindo que nós nos amássemos entre nós como ele nos amou. Então, muito além daquilo que o nosso comodismo dita, a união exige renúncia pessoal, exige estudo fidedigno, livre discussão de ideias e uma fraternidade no entendimento e na conduta que às vezes a gente vê faltar em qualquer agrupamento humano e as instituições espíritas não são exceção. Uma coisa que me choca particularmente, né, no ponto da união necessária de espíritos, é que às vezes um companheiro doutrinário, palestrante, estudioso, digno, que muda de cidade, chega num novo local, ele não é recebido nas instituições espíritas locais. Por quê? Porque ele não fez as iniciações ritualísticas necessárias na casa. Ele não fez o ESD, ele não fez PPDL, não fez os grupos de espírita, doutrina, isso, COEM, ele não fez as iniciações doutrinárias necessárias. Não é que ele possa se integrar automaticamente sem o estudo e preparo necessário, não é isso. É preciso estudo e preparo e um tempo de afinização, mas é necessário que nós, em prol da união, sejamos fraternais, acolhendo e observando. E aqueles que nos chegam dispostos a colaborar, como dizia Jesus, que não são contra nós, são por nós. São por nós. Têm que ser acolhidos, observados, naturalmente, adequando o seu tempo, a participação, mas com mais união. Muito bem, vamos passar de imediato para o segundo item. Vai continuar com a Rosa aqui, depois, se for o caso, a Mariana completa. Então agora vou falar um pouquinho sobre umbral. Me mandou para o umbral já. Não, absoluto. Absoluto. Eu recomendaria Nosso Lar na pior das hipóteses. Só que delícia. Passagem rapidinha também.
O sonho de todo espírita, vou direto para o nosso lar. Oh, meu Deus, menos, né? O que nós sabemos sobre o umbral? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que o plano espiritual, ele não é feito de abstrações etéreas. Ele é feito da mesma matéria básica que forma o nosso mundo físico, só que noutra dimensão vibratória. Então, para aqueles que habitam as diferentes dimensões vibratórias do plano espiritual, ele é tão denso quanto essa cadeira é para mim, na minha dimensão vibratória. E nós somos atraídos para os planos espirituais, para as cidades, os agrupamentos espirituais, a reunião de espíritos, conforme o nosso peso específico, é uma questão física. Se eu me desmaterializei, levei minha vida humana preocupada também com as questões espirituais, se eu tentei cultivar a generosidade, o altruísmo, a meditação em assuntos superiores e principalmente eu trabalhei ajudando as pessoas, né? Eu pus em prática aquilo, a teoria que eu aceitei, eu vou aos poucos me desmaterializando e meu peso específico me une desde agora, vibratoriamente, por afinidade, espiritualmente, a determinados grupos de espíritos que têm os mesmos defeitos e as mesmas qualidades que eu. O umbral nada mais é do que a reunião de espíritos que ainda sentem o predomínio das atrações materiais, que ainda têm em si muito forte o jugo do instinto e que ainda se devotam, cultivam atitudes egoístas ou orgulhosas. É uma região transitória, como todas as regiões inferiores, só o bem é permanente. E onde espíritos ainda ligados à matéria se reúnem por afinidade e desenvolvem a sua vida espiritual num plano que para eles é denso. Como aqueles que se devotam ao egoísmo, ao orgulho, afetam os interesses coletivos e individuais de outras pessoas, eles são reunidos com pessoas que são no mesmo nível vibratório, que pensam e sentem igual. Então a região do umbral necessariamente não é agradável. Como não é agradável, nós vivemos com pessoas egoístas e orgulhosas, não é? Pessoas que não querem o nosso bem. Mas essas regiões em que ainda a luz, porque a luz é produzida pelo amor, pela vibração superior, se encontra distante, regiões sombrias, ela é constantemente atendida e visitada por entidades superiores, por entidades familiares daqueles espíritos que estão lá, que são socorridos. Só que eles não conseguem ver, porque não tem ainda a necessária afinização com as esferas superiores. Então pensam muitas vezes por um período de tempo que estão abandonados e em sofrimento, o que não é verdade. Eles são assistidos o tempo inteiro, mas não conseguem perceber essas presenças superiores nem esse socorro, a não ser a partir do momento em que mudam a sua atitude mental e emocional, deixam de se revoltar e se subordinam à necessidade de pedir ajuda, de pedir auxílio, de querer melhorar, de querer se livrar daquelas lembranças amarguradas que detêm. Nesse momento, eles conseguem enxergar os seus familiares e espíritos superiores que sempre estiveram com eles, que sempre os visitaram, que sempre tentaram ajudá-los. E quando conseguem enxergá-los, pela modificação do seu nível vibratório, pela mudança do estado mental que se torna receptivo ao auxílio, eles são socorridos, auxiliados e retirados dessa zona transitória. O umbral, portanto, é uma zona próxima à Terra, semelhante à Terra, em que o espírito desencarnado que não cultivou o ideal superior se vê pelo seu peso específico preso a ela transitoriamente, está sob socorro divino e dos espíritos amigos e familiares que protegem aquela entidade, mas nós só saímos de lá no momento em que nos dispomos a buscar e a aceitar auxílio superior, o que exige uma certa maturidade de raciocínio e sentimento. Se eu fosse responder a pergunta colocada, né, se seria equiparável às zonas trevosas, ao inferno, ao purgatório. Seria mais um purgatório, né? Mais um purgatório, né? Primeiro porque o conceito de inferno é aquele de um local bem determinado e para condenações eternas. Esse é o conceito que as religiões conhecem. O Espiritismo já constatou, não é que o Espiritismo diz que é assim ou não é. São observações que principalmente Allan Kardec fez que comprovam que
como é que funciona o mundo invisível, né? Trevas também. Então, André Luiz até usa nas suas obras, às vezes, zonas trevosas. Ele toma mais ou menos como sinônimo, mas é para deixar bem claro que são zonas de sofrimento, de dor, como a Rosa tão bem explicou, mas não é nenhum exatamente no inferno, mas como ela disse, o purgatório seria transitório, né? Umbanda agora, você é capaz de elencar para nós as diferenças e semelhanças entre as duas, entre a doutrina espírita e a Umbanda? Então, a Umbanda é uma religião monoteísta. Então, ela está ali junto com a doutrina espírita, que nós temos um Deus único. A Umbanda, ela tem os rituais, tem as cerimônias, que é presidida por pai ou mãe de santos. Coisas que na doutrina espírita nós não temos rituais, nós não temos vestimentas, nós não temos cerimônias, né? Então é um outro ponto que difere. E foi uma religião com bases afro, né? Que veio também aqui, foi fundada no Brasil, no subúrbio do Rio de Janeiro, em 1908. E a doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec através dos espíritos superiores, que trouxe para nós a mensagem de amor e caridade, que também dentro da Umbanda quer dizer a arte de curar, né? Umbanda é uma palavra de origem de Angola, que quer dizer arte de curar. E as cerimônias, os rituais deles são realizados em cachoeira, em ar livres, em praia, coisa que na doutrina espírita kardecista nós não temos esse espaço. Nós temos as nossas palestras, nós temos os nossos estudos, sem essa questão de ter um líder religioso, sem ter uma pessoa que comanda, né? E outra coisa também, eles têm os seus orixás, que seriam os seus santos, porque eles, quando fundaram a religião da Umbanda, eles mesclaram com as religiões, com as práticas vindo da África. Como eles eram escravos e eles não podiam manifestar livremente a sua crença, então eles adaptaram alguns santos da religião católica para a Umbanda, para o Candomblé. Na doutrina dos espíritos, nós temos mentores espirituais. São espíritos que evoluíram, que passaram por toda a marcha evolutiva. Então, a Umbanda, ela tem os seus méritos, ela tem a sua razão de ser, assim como nós da doutrina espírita temos. Nós, quando falamos que somos espíritas, né, nós devemos pensar antes assim, não que eles não sejam espíritos, que eles também acreditam na reencarnação. Na imortalidade, né? Da alma. Na imortalidade da alma, dessa comunicação. Só que eles atribuem rituais, vestimentas, que dentro da doutrina espírita nós não temos. Uma coisa muito importante. Deixa eu fazer um complementozinho aqui, antes que a gente passe batido. Então, assim, os umbandistas, eles são espiritualistas, tal qual os católicos, toda pessoa que acredita que, além do corpo, existe uma alma, aconteça o que acontecer, que a pessoa imagine depois da morte, que seja colocado lá no credo específico de cada um. São espiritualistas. Então, dizer que um umbandista é espírita, chamar um centro de terreiro de candomblé de espírita, está errado, porque espírita é um termo eminentemente pertinente à doutrina espírita. Isso tem que ficar bem pacífico. As pessoas misturam muito isso aí, chamam de espírita. Recentemente eu vi num grande grupo de WhatsApp e eu fiz a correção. Digo, não, espera aí, vocês estão misturando as bolas, como se diz. Isso aí não é espiritismo. Pode ser espiritualismo, mas não é espiritismo. E outra coisa, só para sintetizar bem isso aí, Rosa, eu vou te dar uns segundinhos. Então, assim, o umbandista acredita em Deus, tal qual os espíritas, eles acreditam na reencarnação e eles acreditam na mediunidade, na comunicabilidade entre os... Óbvio, né? Toda a ritualística da Umbanda está pautada principalmente pelas manifestações mediúnicas. Tem 30 segundos. Eu só queria colocar que já tivemos oportunidade de assistir a convite a algumas reuniões de Umbanda e vimos entidades profundamente elevadas, espiritualizadas no ambiente,
né? Tal como às vezes nas palestras espíritas. Então não pense que há uma noção ou sensação de superioridade ou inferioridade. Apenas tem características diferentes e merece tanto ou mais respeito, né, do que nós gostaríamos de ter para a doutrina espírita. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. No editorial, o presente, as mudanças e as paixões. Entrocando em miúdos, a sabedoria através dos tempos. Em livros que eu recomendo de Paulo Neto, a aura e os chakras no Espiritismo. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Hoje, no quadro O Espiritismo Responde, nós temos a seguinte pergunta: se existe anjos do bem, também existe anjos do mal? Então, para começarmos a conversar, nós temos que lembrar-nos o seguinte, que para ser anjo, nós temos que ter evoluído e passado para a primeira escala da evolução, sermos já espíritos de luz. Então, esses anjos, realmente, eles são bons porque eles já trilharam e já conseguiram atingir a perfeição moral, onde o bem fala-se mais alto. Então, se para ser anjo tem que ser evoluído, não existe anjo do mal. O que existe são espíritos imperfeitos, irmãozinhos nossos que ainda se encontram na escala evolutiva, ainda apegados à matéria, onde o mal prevalece. E esses irmãos ainda têm em si a falta da moral, ainda tem o mal enraizado em si, porque eles ainda não conseguiram trilhar e evoluir e tornar-se anjos. Então, anjos do mal não existe, existem nossos irmãos espíritos imperfeitos. Na questão número 100 do Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, nós iremos encontrar a escala espírita, onde a terceira ordem de espíritos são esses irmãos imperfeitos, em que a matéria sobrepõe o bem, sobrepõe a vontade. Temos a segunda ordem, que são espíritos bons, que eles ainda trazem alguns requisitos ainda do mal, mas o bem está mais aflorado. E a primeira escala, que é os espíritos evoluídos, que são os anjos, os arcanjos e os querubins. Então, meus irmãos, nós não temos anjos do mal, nós temos irmãos que ainda imperfeitos, que estão a caminho da evolução, lembrando que todos nós somos espíritos e fomos criados simples e ignorantes, dotados de inteligência e com o livre-arbítrio. Cada um de nós traçamos a nossa caminhada evolutiva. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, o nosso tema será o Espiritismo ante os problemas humanos. Por quê? O que o Espiritismo tem a oferecer, né, na nossa concepção, na nossa análise dos problemas humanos? O que nós vemos hoje na Terra? Violência campeando, problemas de convulsões físicas agitando o planeta, guerras eclodindo, ameaçando povos, né, que até eram pacíficos e que se veem compelidos à luta. Grande parte dos recursos do homem direcionados para a indústria do armamento, o que é um desperdício absoluto dos melhores dons humanos. Em vez de criarmos mais alimentos, mais remédios,
cuidarmos da natureza, protegermos as crianças que estão morrendo de fome ou na ignorância por aí, conquistamos recursos e direcionamos para criar e investir em armas que destroem os nossos irmãos. O que o Espiritismo diz sobre esse estado de coisas? A doutrina espírita nos ensina que nós estamos num planeta ainda de expiação e provas. O que isso significa? Que a maior parte da humanidade ainda é dominada pelo instinto, é dominada pelo egoísmo, é dominada pelo orgulho. Isso é fácil de nós vermos, não é? Normalmente vence quem? Quem é desonesto. O honesto é tapeado, é deixado de lado. Nas repartições, muitas vezes acende aquele que lisonjeia, não aquele que trabalha em silêncio. Então a nossa terra ainda está longe de ser o paraíso em que nós sonharíamos viver. Mas a doutrina espírita nos ensina que é responsabilidade nossa mudar esse estado de coisas, que não podemos estar passivos. O livro dos Espíritos nos diz que o mundo ainda é o que é e que o mal predomina porque os bons não se manifestam com força suficiente. Se nós sabemos que a causa desse atual estágio de violência, de aparente desorganização na Terra, está nas mazelas morais, na imperfeição moral do homem, qual deve ser o nosso melhor investimento com o conhecimento doutrinário da reencarnação e da finalidade da nossa evolução espiritual? Nosso melhor investimento só pode ser nos trabalhos que eduquem as crianças e que espiritualizem a criatura, a começar por nós mesmos. Nosso melhor investimento para mudar a face da Terra é olharmos para dentro de nós, nos harmonizarmos com a natureza, com Deus, com os nossos irmãos, deixarmos de lado as mesquinharias que nos ocupavam antigamente e focarmos todos os nossos esforços em produzirmos alegria, bem-estar, viver com harmonia e plenitude em nós e ao redor de nós, tanto quanto esteja ao nosso alcance. A começar pela dedicação e pelo interesse, pelo tempo despendido na estrutura familiar. Aquele que se queixa em que no mundo impera a violência e fica assistindo os noticiários enquanto o filho está nas mídias eletrônicas a ser alimentado por notícias e influências de terceiros, não pode se queixar do mundo e se considerar como não responsável por esse estado de coisas. Todos somos responsáveis. Temos que começar a mudar esse mundo de violência por nós mesmos, por aqueles que nos rodeiam, pelos nossos familiares e pela nossa ação social. Em vez de teorizarmos e ficarmos dentro das nossas casas estudando a filosofia apenas, vamos ser os braços de Jesus, abraçando a humanidade sofredora, a começar pelos mais desvalidos, levando não só o conhecimento doutrinário, mas o pão que alimenta o corpo e o pão que alimenta a alma, levando o nosso afeto, a nossa compreensão, o nosso suporte material quando necessário, trabalhando com Jesus, por Jesus, junto à humanidade sofredora que só está assim, porque não nos organizamos o suficiente, não nos movimentamos o tanto quanto necessário. Então o Espiritismo, ante os problemas humanos, nos ensina que é nosso dever mudar esse estado de coisas e fazermos o melhor que pudermos por nós mesmos, por aqueles que estão ao nosso redor, por todas as possibilidades que estejam ao nosso alcance de construir um mundo melhor, de fazer o bem. Muita paz.